Vamos agora à live de leitura desse dia 22 de junho de 2025. A nossa leitura anual da Palavra de Deus. E vamos ler hoje o capítulo 58, 59 e 60 do livro de Salmos. Já chegamos nesse dia 22 de junho ao capítulo 60. Salmos tem 150 capítulos. E vamos ver se nós conseguimos finalizar neste mês, mas eu acredito que não. Mas finalizaremos ele antes do dia 15 de julho, tá bom? E vou fazer as lives dos profetas maiores em três divididos em seus livros. Como por exemplo, daqui uma alusão do livro de Isaías, que é o primeiro livro do profeta maior, que são cinco, Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel. São 4 profetas, mas os livros são 5 porque tem as lamentações de Jeremias. Isaías, por exemplo, ele é dividido em 3 tomos, em 3 partes. Porque segundo a primeira parte foi o próprio Isaías que escreveu. A segunda parte, uns dizem que não foi ele. E assim por diante, a terceira parte foi escrito por ouvir. Tá bom? Então, quando chegarmos aos profetas maiores, vamos fazer essas lives assim, direta, para a gente entender o que aconteceu na história, quando eles estavam no cativeiro, quando foram profetizadas palavras, quando eles saíram do cativeiro. A gente vai voltar lá a lembrar, lá na frente de Neemias, de Esdras, na construção do segundo templo, e depois das profecias que aconteceu no período de que Jesus estava na terra, após Jesus ter subido ao céu, que aconteceu depois, quando ele subiu, derramamento do Espírito Santo em Jerusalém no dia de Pentecostes. Toda a profecia escrita para aquele tempo, e toda a profecia escrita também em Daniel para hoje, e outras profecias que ainda não aconteceram, mas que vai acontecer. Embora uns pregam que tudo já foi revelado, tudo já aconteceu e que não tem mais nada para acontecer. E uma coisa eu digo: enquanto nosso Deus não vir à terra, enquanto o dono disto aqui, desta palavra, não vir à terra, ainda não se cumpriu nada. Aleluia. Porque hoje as profecias que eram físicas, elas são espiritual. E uma das coisas que muitos estão tirando da palavra de Deus é a espiritualidade dela e jogando para a física. A física aqui já aconteceu tudo, mas a espiritual está acontecendo. Porque uma coisa, irmãos, não morre. Os espíritos não morrem. Por isso que hoje no mundo tem corrupções, tem homossexuais, tem gente querendo fazer novos seres humanos, porque todos esses espíritos surgiram lá atrás, quando estavam sendo construída a Torre de Babel para alcançar o céu. Ou seja, ali um espírito de egoísmo está hoje, porque é espiritualidade. A Bíblia Sagrada, ela é espiritualidade, ela não é física. O físico já passou. Então esta Bíblia aqui, ela é válida, o Antigo e o Novo Testamento ainda. E hoje, com alguns ensinamentos por aí, que diz que só falta o capítulo 17 de Apocalipse se cumprir para Jesus vir à terra, estão iludindo muitas pessoas de que toda a Bíblia já passou e que ela não vale mais. Mas eu quero dizer uma coisa para você: Jesus não sabe o dia em que ele virá à terra. O Espírito Santo não sabe, mas ele nos alerta: vigiai e orai. Só Deus sabe. Então quem sou eu, quem é você, para determinar para o mundo, dizendo que só faltam 3 capítulos do Apocalipse se cumprir para acabar a Bíblia Sagrada? Tá bom? Então a Bíblia não é inválida.
que você ler aqui comigo, do capítulo 58, 59 e 60 de Salmos, o Espírito Santo vai falar com você e você vai ter uma revelação aqui dada por esta palavra. E você vai ter um espírito reanimado para vencer a sua vida e entregar a sua vida a Jesus hoje mesmo. Para você ter certeza que esta Bíblia, ela não está inválida. Amém? Vamos lá. Aqui, ó. 58, 59 e 60. Desse dia 22 de junho, que diz assim: Davi reprova os ímpios. Deus os castigará e salvará os justos. Mictão de Davi para o cantor mor sobre Al-Tachete. Acaso falais vós deveras à congregação a justiça? Julgais retamente, ó filhos dos homens. Julgais retamente os filhos dos homens. Antes, no coração, forjais iniquidades. Sobre a terra, fazes pesar a violência das vossas mãos. Alienam-se os ímpios desde a madre. Andam errados desde que nasceram, proferindo mentiras. Tem veneno semelhante ao veneno da serpente. São como a víbora surda, que tem tapados os seus ouvidos para não ouvir a voz dos encantadores, do encantador, perito, e encantamentos, né? Nem para ouvir a voz do encantador perito em encantamentos, aquele que manja encantar a serpente. A serpente, ela tem a astúcia de tapar os ouvidos dela para não ouvir esses que é peritos em encantamentos, para não tentar encantar, ela fazer o que ele quer, ela faz o que ela quer, ou seja, é rebelde. Ó Deus, quebra-lhes os dentes na boca, arranca, Senhor, os queixais aos filhos dos leões. Sumam-se como águas que escondam, e se armarem as suas flechas, fiquem essas feitas em pedaços. Como a lesma que se derrete, assim se vão. Como o aborto de uma mulher, nunca vejam o sol. Antes que os espinhos cheguem a aquecer as vossas panelas, serão arrebatados, tanto os verdes como os que estão ardendo, como por um redemoinho. O justo se alegrará quando vir a vingança, lavará os seus pés no sangue do ímpio. Então dirá o homem: deveras há uma recompensa para o justo, deveras há um Deus que julga na terra. Aleluia. 59. Davi suplica a Deus que o livre e protesta a sua inocência. Mictão de Davi para o cantor mor sobre Al-Tachete, quando Saúl lhes mandou que guardassem a sua casa para o matarem. Livra-me, meu Deus, dos meus inimigos. Defende-me daqueles que se levantam contra mim. Livra-me dos que praticam a iniquidade e salva-me dos homens sanguinários, pois eis que armam ciladas a minha alma. Os fortes se ajuntam contra mim, sem transgressão minha ou pecado meu, ó Senhor. Eles correm e se preparam, sem culpa minha. Desperta para mim, ajudares e olha. Tu, pois, ó Senhor, Deus dos exércitos, Deus de Israel, desperta para visitares todas as nações. Não tenhas misericórdia de nenhum dos pérfidos que praticam a iniquidade. Voltam à tarde, dão granidos como cães, odiando a cidade. Eis que eles dão gritos com a boca, espadas estão nos seus lábios, porque dizem eles: quem ouve? Mas tu, Senhor, te rirás deles, zombarás de todos os gentios. Por causa da sua força, eu te guardarei, pois Deus é a minha alta defesa. O Deus da minha misericórdia virá ao meu encontro. Deus me fará ver o meu desejo sobre os meus inimigos. Não os mates, para que o meu povo se não aqueça, se não esqueça. Espalha-os pelo teu poder e abate-os, ó Senhor, nosso escudo. Pelo pecado da sua boca e pelas palavras dos seus lábios, fiquem presos na sua soberba, e pelas maldições e pelas mentiras que proferem. Consome-os na sua indignação, consome-os de modo que não existam mais, para que saibam que Deus reina em Jacó até os confins da terra. E tornem a vir a tarde, e deem ganidos como cães, odiando a cidade.
Vagueiem buscando o que comer, passem a noite sem se fartarem. Eu, porém, cantarei a tua força pela manhã, louvarei com alegria a tua misericórdia, porque tu fostes o meu alto refúgio e proteção no dia da minha angústia. A ti, ó fortaleza minha, cantarei louvores, porque Deus é a minha defesa, é o Deus da minha misericórdia. 60. Ação de graças por várias vitórias. Mictão de Davi, de doutrina, para o cantor mor sobre Suzã Edute, quando pelejou com os sírios na Mesopotâmia, e com os sírios de Zobá, e quando Joabe, voltando, feriu ao vale do Sal a 12.000 dos Edomitas. Ó Deus, tu nos rejeitaste, tu nos espalhaste, tu tens estado indignado, ó, volta-te para nós. Abalaste a terra e fendeste Sara as suas fendas, pois ela treme. Fizestes ver ao teu povo duras coisas, fizeste-nos beber o vinho da perturbação, desde o estandarte aos que temem, para o alvorarem no alto por causa da verdade, para que os seus amados sejam livres. Salva-nos com a sua destra e ouve-nos. Deus disse na sua santidade: eu me regozijarei, repartirei a Siquém e medirei o vale de Sucote. Meu é Gileade, meu é Manassés. Efraim é a força da minha cabeça. Judá é o meu legislador. Moabe é a minha bacia de lavar. Sobre Edom lançarei o meu sapato. Sobre a Filístia jubilarei. Quem me conduzirá à cidade forte? Quem me guiará até Edom? Não serás tu, ó Deus, que nos tinhas rejeitado? Tu, ó Deus, que não saístes com os nossos exércitos? Dá-nos auxílio na angústia, porque vão é o socorro do homem. Em Deus faremos proezas, porque Ele é que pisará os nossos inimigos. Aleluia. Aqui finalizamos esse dia 22 de junho. Amém.